E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, sexto ano. Sexto ano, essa é a terceira videoaula que eu gravo para vocês. É a primeira videoaula que eu vou falar para vocês sobre civilizações fluviais. Primeira coisa, você tem que entender o que são civilizações fluviais. A palavra fluvial quer dizer de rio, tá? É diferente de pluvial, que é de chuva. Uma civilização fluvial é uma sociedade que cresceu ao lado de um rio. Bom, para nós seres humanos, acho que está óbvio que todos nós precisamos de água. Não só para beber, né, para sobreviver, isso é lógico, é claro, mas também para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. Então, as plantas, os vegetais que nós produzimos, produzimos com a agricultura, eles precisam de água. Os animais que nós abatemos, que nós criamos, também precisam de água. Tudo que nós fazemos tem algum toque de água na sua produção. Então, é muito natural que as primeiras sociedades humanas tenham crescido ao lado de grandes rios. Um aspecto dos grandes rios que as pessoas não notam normalmente, mas é que é importantíssimo, é que eles eram um meio para fazer transporte, tá? Então, hoje em dia, com as tecnologias contemporâneas, o transporte terrestre ele também é muito utilizado. Mas antigamente existia o transporte terrestre, mas as estradas não eram boas, quase não existiam na verdade. Então o transporte era feito principalmente por barcos ou canoas no primeiro momento. Se você olhar aí no mapa, você vai ver algumas civilizações importantes da pré-história humana, que são as chamadas civilizações fluviais. Hoje eu vou falar especificamente de uma civilização que é a civilização da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra grega que quer dizer entre rios. A civilização mesopotâmica, ela surgiu entre os rios Tigre, igual o animal, e o rio Eufrates, tá? E nessa civilização mesopotâmica existiam uma série de cidades-estados. Professor Ricardo, o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma sociedade, uma cidadezinha, pensa num número bem pequeno de pessoas, 20, 30 mil habitantes. Para você ter um critério de comparação, a cidade de Ribeirão Preto tem mais ou menos 700 mil habitantes. Então ela seria 20 vezes menor que Ribeirão Preto, tá? Para você ter uma ideia disso bem claro. Essas cidades-estados, esses primeiros agrupamentos humanos, eles fazem as suas próprias leis, eles não dependem de um país, porque o conceito de país ainda não existe. Eles têm o seu próprio rei, tá? Então é o rei que governa essa cidade. Esse rei ele foi escolhido entre os chefes guerreiros, tá? Entre aqueles que são os guerreiros mais poderosos da cidade, os que lutam melhor. E ao lado desse rei normalmente tem um sacerdote. O sacerdote seria o papel que faz hoje em dia o padre na igreja católica, o pastor na igreja evangélica, o babalorixá, que é o que a gente chama de forma um pouco errada de pai de santo, tá? São líderes religiosos. Então existe um sacerdote que é um líder religioso e ele auxilia o rei nos serviços de controlar a cidade, tá? Essas cidades-estados, com o tempo, elas foram se juntando de alguma forma, a gente não sabe direito como, mas elas foram se tornando pequenos impérios. Então você vai ver aí no seu livro que tem um mapa da Mesopotâmia e tem vários impérios, Império Babilônico, Império Acádio, Império Sumério, tá? Mas o mais importante é você perceber que existe uma tentativa nesse primeiro momento da história humana de se construir uma sociedade cada vez mais unificada. Isso não quer dizer que seja bom, não. Unificado não é todo mundo em paz, bonitinho, não. Quer dizer que alguém está tentando mandar no resto. E aí de vez em quando consegue, de vez em quando não consegue, e a coisa vai seguindo assim. Às vezes surge um império, dura lá 100 anos, 90 anos,
Aí esse império acaba, começa outro império, mas em geral as cidades da Mesopotâmia, elas são cidades-estados, elas são independentes uma da outra. É nessa mesma Mesopotâmia que muito provavelmente surgiram as primeiras formas de escrita. Então, a primeira forma de escrita é chamada de escrita cuneiforme. Tá? A escrita cuneiforme é a escrita feita com uma cunha, com um pedacinho de madeira tortinho, que a pessoa ia riscando no barro, numa placa de barro, e depois deixava secar. Tá? A escrita humana, ela é realmente uma grande revolução. Por quê? Porque através da escrita nós podemos deixar registro daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vivenciamos para o futuro, tá? Então, não pense só na história, apesar dela ser muito importante, mas pense, por exemplo, que eu estou governando uma sociedade, eu quero saber quanto que eu vou precisar de trigo para as próximas plantações, para ninguém passar fome. Então eu vou anotando todos os anos o quanto eu produzi de trigo, e aí o ano seguinte eu vejo, olha, faltou tanto, vamos plantar mais, vamos plantar menos, vamos estocar. É um controle, aquilo que nós chamamos hoje em dia de contabilidade. A escrita humana, segundo todos os autores, ela surgiu de alguma forma, ninguém sabe direito como, para fazer uma contabilidade do que a sociedade humana precisava. Depois ela foi se transformando e foi ganhando outras caras. Inclusive, ela vai ter essa cara que a escrita tem hoje, que é o que a gente chama de escrita alfabética, no qual a gente escreve o som. Escreve o som, exatamente isso. Então, por exemplo, quando eu risco a letra A na lousa lá, o que o A representa? O A representa esse som. A é um som. Isso não é uma ideia, é um som. Se eu faço uma escrita ideográfica, eu faço um desenho e ele representa a ideia. É diferente da escrita alfabética. Eu não vou ficar falando da escrita alfabética e nem da escrita ideográfica porque são ideias muito complexas. E isso não faz parte do seu assunto, apesar de estar no seu livro um pouquinho sobre isso. Tá? Mas as escritas antigas, elas eram escritas baseadas em imagens, mais ou menos como os emoticons que a gente usa hoje em dia no celular. Cada figurinha daquela representa uma ideia. Deu para entender? Então, as escritas antigas, não que elas fossem iguais, fossem os mesmos símbolos, mas elas tinham o mesmo princípio dos emoticons de hoje em dia. Tá? Os emotions. Nós botamos uma carinha feliz, uma carinha triste, colocamos um animalzinho, cada um representa alguma coisa lá. Deu para entender? Eu acho que sobre sociedades fluviais e sociedade mesopotâmica, basicamente é isso. Tá? Se você precisar de alguma ajuda, você me pede. Não faltou um detalhe. Existe uma palavra no seu livro que é uma palavra que é necessária que esteja lá, mas ela é muito difícil. É a palavra Estado. A palavra Estado significa uma organização ou um governo que vai controlar essas primeiras cidades. O Estado, essa ideia de controle, tá? Não é subdivisão, tipo Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, não é isso não. É o controle geral de uma sociedade, quem governa, o rei que eu já falei, os guardas, quem cobra os impostos e tudo mais, essas ideias de Estado que existe até hoje, elas surgiram lá na Mesopotâmia, provavelmente. Alguns historiadores acham que ela surgiu em vários lugares, da mesma forma que a agricultura surgiu em vários lugares ao mesmo tempo. Mas a gente está estudando a Mesopotâmia, então a gente vai ficar com isso. O Estado, então, é essa organização que controla a sociedade humana. E, ao mesmo tempo, vai criando uma hierarquia. O que é uma hierarquia? É a divisão da sociedade entre quem manda e quem obedece. Então, na sociedade mesopotâmica, tinha os nobres que mandavam,
que eram os guerreiros, que eram os que lutavam e ameaçavam com armas todos aqueles que não concordavam com eles. E tinha a população de camponeses que acabava trabalhando para esses nobres, pagando impostos, tinham menos direitos, e assim foi surgindo o Estado e essa organização que existe até hoje. Tá bom assim? Eu acho que agora sim deu. Beijão, até a próxima semana. Eu prometo que eu vou gravar aulas mais cedo.